Olá, Reforma Administrativa, PEC 32 de 2020, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, a sua admissibilidade, e agora está na tramitação na comissão especial instalada recentemente pelo presidente da Câmara dos Deputados e está na fase de ouvir as autoridades e os especialistas, as representações nas audiências públicas. Eu quero hoje, no dia 18 de junho de 2020, fazer um comentário sucinto, preliminar, sobre uma emenda, a primeira emenda apresentada já na comissão especial pelo deputado do estado de Roraima, o deputado Nicoletti, o Antônio Carlos Nicoletti, do estado de Roraima, que foi assinada por mais de 200 outros deputados federais. E eu quero destacar alguns aspectos importantes da emenda. Já saudar o deputado federal Nicoletti pela ousadia da propositura, uma importante iniciativa de uma envergadura que propõe fazer uma alteração substancial e muito significativa na PEC da reforma administrativa, que ataca frontalmente os direitos dos servidores públicos no país. E essa emenda, a primeira emenda apresentada, ela propõe a criação de um regime específico para os policiais no nosso país. Portanto, eu quero dar um destaque, apresentar para a nação azul marinho e daí falar da importância de se engajar em torno do aprimoramento, do aperfeiçoamento, para que essa emenda consiga ser aprovada na comissão especial e daí fazer um ajuste necessário, justo, para fazer justiça aos policiais do nosso país e, em particular, a todos os guardas civis municipais. Pois bem, essa emenda, eu estou acompanhando, vou acompanhar toda a tramitação dela, ela propõe algumas mudanças estruturais. Primeiro, ela vai propor, no seu artigo 1º, uma alteração no artigo 61 da Constituição Federal, vai incluir ou acrescentar a linha G, no inciso 2º, que trata especificamente daquilo que compete à União em matéria de legislação sobre leis complementares. Pois bem, vai tratar que a União pode, deve propor e legislar sobre essa matéria. Ele vai citar aqui em quais casos: a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, a Polícia Legislativa do Senado Federal, as polícias descritas nos incisos 1, 2, 3 e 4 e 6 do artigo 144, também da Constituição Federal, e vai propor uma outra alteração, aqui eu acho mais substancial e significativa, que é acrescentar no artigo 144 ou criar no artigo 144 o artigo 144A. E com essa criação do 144A, perceba que ele traz um conceito que é fundamental nesse debate da reforma da Previdência, que é entender e propor uma compreensão de carreira policial. E daí ter essa sustentação para um regime específico para os agentes da segurança pública. Então, propõe a criação do artigo 144A com algumas inovações fundamentais. Entre elas, traz a questão da permissão, da autorização para os policiais, aqueles atores que compõem os órgãos do 144, do artigo 51, Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, também os peritos de natureza criminal, agentes de trânsito, guardas municipais, a questão do acúmulo do cargo. A gente recebe demandas de muitos guardas municipais e até reclames de policiais de outras forças que falam da injustiça que é
a proibição de acúmulo de cargos. Diga-se de passagem, muitos guardas municipais, em particular, têm cursos universitários, têm desejo também de atuar na área do magistério, na área da saúde, e a Constituição atual, ela veda essas possibilidades. E essa emenda, ela traz essa possibilidade, essa autorização em acúmulo de cargos no sentido do magistério e também no sentido da saúde. Uma outra alteração que eu vejo que é muito importante é que ela vai trazer que uma lei, né, do respectivo ente da federação, da União, dos estados, Distrito Federal e os municípios, que vai, ao ser aprovado em suas respectivas casas legislativas, fazer uma adaptação, uma assimilação e aplicação dessas regras no seu respectivo ente da federação. E ele fala, no parágrafo 2º ainda do artigo 1º dessa emenda proposta, a lei do respectivo ente da federação disciplinará a aplicação das regras previstas nesse artigo, né, aos policiais integrantes dos órgãos dos que tratam, Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, Polícia Legislativa do Senado Federal, e prossegue. Os policiais do inciso do 1 ao 4 e o 6º do 144, da perícia oficial de natureza criminal, agente de trânsito, de que trata o inciso 2º do parágrafo 10 do 144, agente de segurança socioeducativo e guardas municipais, de que trata o parágrafo 8º do artigo 144. Para finalizar essa apresentação dessa emenda, eu quero trazer algo que, no meu ponto de vista, é mais fundamental e mais importante dessa emenda proposta pelo deputado Nicoletti e assinado por mais 200 outros deputados federais, que é uma alteração no regime de aposentadoria especial, trazendo uma correção, né, da aposentadoria especial, sobretudo para nós, guardas municipais, porque ele traz, né, também o acréscimo do artigo 10, né, que fala o seguinte: revogadas as disposições legais, constitucionais ou infraconstitucionais, em contrário, enquanto não foi editada uma lei prevista no inciso 7 do artigo 144A, que fala que o ente da federação disciplinará essas regras por meio de uma lei, ele vai continuar aqui, ó, serão aplicadas aos policiais integrantes das carreiras de que trata o parágrafo 2º do artigo 144A, que está sendo proposto aqui da Constituição Federal, os requisitos de idade, tempo de contribuição, de exercício de cargo de natureza policial, prevista na Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985, as regras de cálculo e reajuste dos proventos e pensões e demais condições previstas em lei do sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas e do que couber os direitos e deveres previstos no sistema jurídico de servidores civis dos respectivos entes da federação. Perceba aqui, ele está trazendo a Lei 51 de 1985, que trata especificamente da aposentadoria, da regra de aposentadoria dos policiais, trazendo para a reforma administrativa, trazendo essas regras para os policiais. Mas o mais importante para você que é guarda municipal, eu vou ler agora, que é o parágrafo do artigo 10 que está sendo proposto nessa emenda, que fala o seguinte: serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso 2º do artigo 1º da Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985,
o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares, e o tempo de atividade como policial civil, agente penitenciário, socioeducativo, guarda municipal, agente de trânsito ou perícia oficial de natureza penal. Então, aquele julgado que teve no STF, que a maioria dos ministros entenderam que não caberia enquadrar os guardas municipais para efeito de aposentadoria especial na Lei 51, essa emenda sendo aprovada nos termos em que ela está hoje na sua apresentação, ela dá aos guardas civis municipais o direito à aposentadoria especial, conforme a Lei 51 de 1985, conforme para os demais outros policiais. Então, eu vejo nessa emenda avanços significativos. Eu vejo nela uma propositura que, além de tentar corrigir algumas injustiças, ela também se propõe a ampliar e aprofundar e a proteger, ressalvaguardar direitos e prerrogativas dos agentes da segurança pública, todos eles, de todos os entes da federação, em razão da peculiaridade das suas atividades. 200 deputados assinaram essa emenda. O Nicolete, do PSL de Roraima, que teve essa iniciativa, uma emenda de tamanha envergadura, o PSL, que tem uma base ampla, mas tem mais de 200 deputados que assinaram. O que nós esperamos? Que essa emenda, no processo de tramitação na comissão especial, ela seja aprimorada, mas o principal, o central dela, seja conservado no sentido de proteção de direitos e de correção de injustiça, e seja aprovada para que a PEC 32 não venha trazer mais prejuízo para os servidores públicos do país, em especial os guardas civis municipais. Estamos atentos, esse comentário é sobre essa emenda, vamos acompanhar a tramitação desse processo, para que de fato a gente não venha ter mais prejuízo, como já aconteceu na reforma da Previdência para os guardas civis municipais. Boa noite, saudação azul marinho, estarei informando assim que tiver novas informações.